Existe um momento silencioso na vida em que a pessoa percebe algo importante. Continuar do mesmo jeito passa a doer mais do que mudar. Não é um choque, não é um grito, é um incômodo constante. Uma sensação discreta, porém insistente. A sensação de que a vida poderia ser mais clara, mais próspera, mais alinhada. Mas apenas se algo mudasse primeiro. Dentro, Napoleon Hill dizia que toda transformação externa começa quando a mente assume responsabilidade pelo próprio destino. Mudar a vida não é mudar o cenário, é mudar o foco. A maioria das pessoas tenta ajustar detalhes, mas mantém a mesma identidade. Quer novos resultados, com os mesmos pensamentos, as mesmas reações emocionais e as mesmas desculpas bem ensaiadas. Mas a verdade é simples e profunda. Enquanto você estiver focado em sobreviver, não terá energia para criar. O primeiro passo para mudar a vida não é lutar contra o mundo. É treinar a mente para agir com direção. Napoleon Hill ensinava que a mente funciona como um imã. Ela não atrai o que você deseja de vez em quando. Ela atrai aquilo que você sustenta como pensamento dominante. Se o pensamento mais frequente é medo, é escassez ou insegurança, a vida responde com situações que confirmam isso. Por isso, focar em mudar a vida começa por vigiar o que ocupa espaço dentro de você. Pensamentos não são neutros. Eles constroem caminhos invisíveis que mais tarde se tornam realidade visível. Mudar a vida exige propósito definido, não um desejo vago, mas uma decisão clara. Pessoas sem propósito gastam energia tentando agradar, tentando sobreviver, tentando se encaixar. Pessoas com propósito canalizam energia. Napoleon Hill dizia que quando o propósito é definido, a mente começa a se organizar. Pessoas certas, ideias certas, oportunidades certas. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque você passa a enxergar o que antes ignorava. Outro princípio essencial é a fé treinada. Fé aqui não é esperar. É decidir vencer, antes das circunstâncias confirmarem. É manter a mente firme, mesmo quando tudo parece incerto. Quem muda de vida não negocia com a dúvida. Todos os dias, reconhece a dúvida, mas não permite que ela governe as decisões. Focar em mudar a vida também exige persistência inteligente. Persistência não é teimosia, é ajustar a rota, sem abandonar o destino. Muitas pessoas desistem, não porque falharam, mas porque se cansaram de sustentar uma nova identidade antes dos resultados aparecerem. Napoleon Hill afirmava que muitos desistem a poucos passos da virada, porque ainda pensam como a versão antiga de si mesmas. Existe ainda um ponto silencioso, mas decisivo: o ambiente mental. Você não cresce além das conversas que aceita, das ideias que consome e das pessoas com quem se associa. Por isso, Hill defendia o poder da mente mestra. Pensamentos alinhados, pessoas em crescimento, visão compartilhada. Quem quer mudar de vida precisa escolher melhor onde coloca sua atenção, sua escuta e sua energia. Mudar a vida também exige ação diária. Mesmo sem motivação, ações pequenas, consistentes, direcionadas. Cada compromisso cumprido envia uma mensagem ao subconsciente. Eu sou alguém que avança. Com o tempo,
Essa identidade se torna mais forte do que qualquer medo antigo. Não é fazer tudo de uma vez, é fazer o essencial. Todos os dias, Napoleon Hill ensinava que grandes conquistas nascem de decisões simples, repetidas com constância. Não é excesso de esforço que transforma a vida, é coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando você foca em mudar sua vida, algo curioso acontece. O caos perde autoridade. As reações emocionais diminuem. As decisões ficam mais claras. A ansiedade dá lugar à direção. Você não se torna invencível, mas se torna estável e estabilidade mental. É a base de toda a prosperidade duradoura. A dimensão espiritual da prosperidade. Quando a mente se alinha ao invisível, existe um momento silencioso no processo da prosperidade, que quase ninguém comenta. Um ponto em que não há sinais externos, nenhuma confirmação visível, nenhuma mudança concreta. E ainda assim, algo profundo já começou a se mover. Esse é o território do espírito. É ali que toda transformação verdadeira nasce. A prosperidade não começa no esforço físico. Ela começa quando a mente entra em harmonia com uma ordem maior. Existem leis invisíveis operando o tempo todo. E uma delas é simples, imutável. Aquilo que é sustentado internamente, mais cedo ou mais tarde, se manifesta externamente. O problema nunca foi a falta de oportunidades. O problema é a desconexão entre o que se pensa, o que se sente e o que se acredita merecer. Quando a mente está fragmentada, a energia se dispersa. Mas quando há alinhamento interno, a vida começa a responder com precisão. Existe uma inteligência superior organizando caminhos, encontros, circunstâncias, não como mágica, mas como resposta natural a uma consciência preparada. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, a intuição começa a falar com mais clareza. E a intuição é a linguagem do espírito. Por isso, pessoas espiritualmente alinhadas não vivem em ansiedade constante. Elas sabem que não precisam controlar tudo. Elas fazem a sua parte com excelência e confiam no processo. Essa confiança não é passividade, é fé aplicada. Fé verdadeira não é esperar, é agir sabendo que o resultado já existe em um plano invisível. Cada passo dado com essa consciência carrega uma força diferente. Não é esforço pesado, é movimento com propósito. Existe um princípio espiritual poderoso que rege a prosperidade prática. Receber começa com permitir. Muitas pessoas bloqueiam a abundância, não por falta de esforço, mas por crenças silenciosas, de indignidade. Elas dizem que querem prosperar, mas internamente acreditam que não merecem. Quando essa crença opera, no fundo da mente, nenhuma técnica funciona plenamente. Por isso, o trabalho espiritual começa com reconciliação interna. Aceitar que prosperar não é egoísmo, é responsabilidade. Quanto mais alinhado você está, mais você pode contribuir, ajudar, servir. A espiritualidade verdadeira não afasta da matéria. Ela organiza a matéria. Ela traz clareza para decisões financeiras, escolhas profissionais, parcerias, prioridades.
Uma mente espiritualmente centrada não age por desespero, age por discernimento. Na prática, isso se manifesta em hábitos simples, mas profundos. Começa pelo silêncio diário, alguns minutos de quietude, onde a mente desacelera e o ruído externo perde força. Nesse espaço, você não pede nada, apenas reconhece que existe uma inteligência maior, operando a seu favor. Depois vem a afirmação consciente, não como repetição vazia, mas como alinhamento interno. Palavras escolhidas com intenção moldam o campo mental e emocional. Em seguida, a ação inspirada, não a ação forçada, mas aquela que surge com clareza. Uma ligação feita no momento certo, uma decisão tomada com calma. Um passo simples, mas preciso. A prosperidade espiritual também exige limpeza interna, perdoar, soltar ressentimentos, liberar histórias antigas, emoções acumuladas, drenam energia criativa. Quando o passado é liberado, a mente recupera espaço para criar o novo. Outro ponto essencial é a gratidão ativa, não automática, mas consciente. Reconhecer sinceramente o que já está funcionando. A gratidão reorganiza o foco e fortalece a percepção de abundância. Onde há gratidão, a escassez perde força. Aos poucos, algo curioso acontece. As oportunidades começam a surgir. Pessoas aparecem. Ideias fluem. Portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque a consciência mudou. Esse é o verdadeiro milagre. Não a realidade se curvando ao desejo, mas o ser humano se alinhando à ordem natural da prosperidade. Quando isso acontece, o fluxo se estabelece. A espiritualidade aplicada não promete ausência de desafios. Ela oferece estabilidade interna para atravessá-los sem perder o rumo. E essa estabilidade é o maior ativo de quem deseja prosperar de forma duradoura. Quando mente, coração e ação caminham juntos, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um estado natural de movimento. E a partir desse ponto, tudo começa a crescer. Existe um momento decisivo na jornada de quem escolhe mudar de vida. É quando a mente deixa de apenas compreender e começa a assumir. Não é mais teoria, não é mais motivação passageira. É o instante em que a pessoa percebe que ninguém virá resgatá-la e, ao mesmo tempo, entende que isso é libertador. Napoleon Hill dizia que o maior ponto de virada acontece quando o indivíduo abandona a espera externa e ativa o comando interno. Nesse estágio, a mudança deixa de ser um desejo e passa a ser um posicionamento. Você não está mais pedindo permissão para crescer. Você começa a agir como alguém que já decidiu. E essa decisão silenciosa muda sua energia, sua postura, sua linguagem e até as pessoas que se aproximam. A vida responde à clareza, não à necessidade. Aqui entra um princípio espiritual profundo. Aquilo que você tolera se repete. Aquilo que você honra se expande. Focar em mudar a vida exige coragem para romper com padrões que antes eram confortáveis, mas agora se tornaram limitantes. Conversas vazias, hábitos automáticos, pensamentos herdados. Tudo isso começa a perder espaço
quando a consciência se eleva. Napoleon Hill falava sobre a importância do propósito definido, mas poucas pessoas entendem que propósito não é apenas uma meta externa. Propósito é identidade interna, é saber quem você está se tornando, enquanto constrói o que deseja. Quando esse alinhamento acontece, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Outro ponto essencial é o domínio emocional. Quem muda de vida aprende a não reagir a tudo. Aprende a pausar antes de decidir.